pouco a pouco as coisas começam a voltar ao normal no mundo das salas de cinema. E uma coisa que eu fiquei curioso para ver era como estão os filmes 3D. Aí bastou eu olhar em um site de ingressos para eu perceber que, sim, ainda existem filmes sendo lançados com versões em 3D. Mas definitivamente isso não chega aos pés dos números que a gente tinha durante os anos 2010, quando dezenas de blockbusters tinham as suas versões em 3D. E isso me fez pensar, será que a gente tá finalmente chegando nos anos finais dos filmes 3D? Será que essa prática vai acabar de vez em breve? Ou ainda existe esperança pro 3D? Até porque Avatar 2 tá aí prestes a estrear no fim do ano, não é? Se tem alguém que pode revolucionar o 3D mais uma vez, é o James Cameron, certo? Mas calma. Para responder todas essas perguntas, a gente precisa analisar os dados mais recentes de bilheteria, lembrar a história turbulenta do 3D e ver as notícias mais atuais sobre Avatar 2. Aí sim a gente vai entender melhor por que o cinema 3D anda cambaleando hoje em dia. Não é de hoje que se especula sobre o fim dos filmes 3D. Em 2018 já tinha artigos proclamando que a nova tecnologia estava em declínio graças à queda contínua da receita de sessões 3D. E se esse já era o caso naquela época, imagina como ficou quando chegou a pandemia de 2020. Salas ao redor do mundo foram fechadas, centenas de filmes tiveram que ser lançados no streaming, e assim de repente você tem um cenário muito desfavorável para o 3D, já que essa é uma experiência que só se tem nas salas de cinema. E agora que as salas estão reabrindo no mundo inteiro, os filmes 3D também estão ressurgindo. Mas a gente já observa que ele não tem mais a mesma força de antes. É o que demonstra o relatório de 2021 da American Motion Picture Association, que evidencia como a receita do 3D só tem caído com o passar dos anos. Em 2017, a renda de sessões 3D ao redor do mundo representou 21% da receita total das bilheterias. Depois caiu para 16%, depois para 15%. Aí veio a pandemia, que fez o número despencar para 6%. E em 2021 deu uma melhoradinha, subindo para 7%, algo que era de se esperar com as reaberturas graduais dos cinemas ao redor do mundo. Obviamente a gente precisa esperar a pandemia acabar de verdade para ver como o retorno à normalidade vai afetar esses números, mas é inegável que a situação do 3D tá mais feia do que nunca. Se a tendência pré-pandemia se mantiver e a renda do 3D continuar despencando, eu não ficaria surpreso se a gente chegasse num ponto em que o 3D sumisse dos cinemas. Se bem que não seria a primeira vez que isso aconteceria, porque se a gente relembrar a história dos filmes 3D, a gente percebe como essa tecnologia está sempre morrendo e ressuscitando. Voltando lá para a década de 1920, foi nela que aconteceu a primeira exibição comercial de um filme 3D nos Estados Unidos, com o longa The Power of Love. Mas a inovação não teve sucesso e logo a ideia foi deixada de lado. Até que chegaram os anos 50. Novas tecnologias de cinema estavam despontando numa tentativa de competir com a recém-inventada televisão. A ideia era criar experiências que não poderiam ser replicadas na telinha quadrada de casa. Sendo assim, por que não explorar de novo aquela história de 3D? Foi assim que surgiu o filme Buana, o Demônio, que conseguiu fazer muito sucesso com o uso de 3D. O resultado foi o primeiro boom verdadeiro dessa tecnologia. Ao longo dos anos seguintes, diversos lançamentos usaram o 3D para contar todo tipo de história. Terror, ficção científica, aventura. Mas essa onda não duraria muito, como ficou comprovado por um filme 3D de ninguém menos que Alfred Hitchcock. Acredite ou não, o clássico dele, Disque M para Matar, era um filme 3D. O problema é que logo depois das primeiras exibições em 3D desse filme, donos de cinema relataram um cenário preocupante. Espectadores estavam fugindo da projeção como o diabo foge da cruz e deixando reclamações extremamente indignadas. A experiência 3D claramente não estava agradando. Então, o estúdio desistiu da ideia e fez o restante do lançamento de Disque M para Matar em 2D mesmo. E, nos anos seguintes, o 3D foi saindo de moda cada vez mais. Como o próprio Hitchcock depois disse sobre o uso de 3D, é uma maravilha que durou 9 dias e eu cheguei no 9º dia. Hello. Foi assim que, mais uma vez, o 3D saiu de cena, virando uma tecnologia dormente durante os anos 60 e 70. Mas aí veio a década de 80, que conseguiu reviver o 3D de novo.
Até porque a tecnologia tinha melhorado. Antes, projeções 3D frequentemente dependiam de 2 projetores trabalhando ao mesmo tempo, o que gerava muitos problemas. Mas agora era possível alcançar o efeito 3D usando somente um projetor. E a tecnologia foi posta à prova com alguns blockbusters, especialmente longas de terror como Tubarão 3 e Sexta-feira 13, parte 3, que nos entregaram cenas maravilhosamente toscas na tentativa de impressionar o público com coisas saindo da tela. Só que nenhum desses lançamentos foi um sucesso de bilheteria, e logo o 3D caiu em desuso outra vez. Aí a gente pula para meados dos anos 2000, quando o 3D evoluiu para sua nova forma, a digital, que começou a despontar em algumas produções. Até que veio aquele filme que conseguiu criar uma nova era do 3D, Avatar, de James Cameron. Sendo um cineasta especializado em usar novas tecnologias, o Cameron filmou Avatar pensando justamente no 3D como um recurso narrativo essencial para a obra. O resultado foi um dos 3Ds mais impressionantes já feitos até então. E como o longa foi um sucesso absurdo de bilheterias, é claro que Hollywood olhou com novos olhos para essa tecnologia revitalizada. Foi assim que entramos na era atual do 3D. Só que se a gente esperava que todo filme ia usar o 3D de forma tão meticulosa quanto Avatar, logo ficou claro que não ia ser assim. Porque filmar um longa em 3D era um processo mais trabalhoso e caro. Era muito mais barato você pegar uma obra filmada em 2D e depois converter para 3D na pós-produção. E como os ingressos para sessões 3D são mais caros, você tem em mãos uma receita de lucro que parece irresistível. O que a gente viu então foi uma penca de lançamentos com um 3D que parecia apressado ou até mesmo desnecessário. Ficou evidente como o 3D digital não estava sendo usado para revolucionar a nossa experiência cinematográfica. Ele estava sendo usado só como um recurso para tirar mais dinheiro da gente. E, falando da minha experiência agora, já faz muito tempo que eu não suporto o 3D no cinema. O ingresso é mais caro e eu não sinto que eu tenho um retorno desse investimento extra. Na verdade, eu me sinto um palhaço porque eu paguei mais caro para depois ficar com dor de cabeça lá para metade do filme. E olha que eu não uso óculos de grau, hein? Pra quem usa, é mais desconfortável ainda. Ah, sem contar o fator higiene. É como apontou o pessoal do Cinema com Rapadura num vídeo recente sobre o assunto. Em tempos de pandemia, a gente aprendeu a se preocupar muito mais com a nossa higiene em espaços públicos. Então qual é a coragem que a gente tem agora de pegar aqueles óculos que outras pessoas usaram antes da gente e que foram porcamente higienizados? Eu é que não quero. E é claro que eu preciso reclamar também de como o 3D afeta a nossa percepção do filme em si. Para começo de conversa, a imagem fica toda escurecida, o que nos rouba a oportunidade de apreciar o trabalho de direção de arte e de fotografia como eles foram originalmente concebidos. E em termos de propósito narrativo, o 3D sempre parece ser gratuito. Quase nunca o efeito é usado de uma forma inteligente ou que faz a experiência ser especial de verdade. Se você pegar a maior parte desses filmes e assistir depois em 2D, você não vai ficar pensando, putz, que falta que tá fazendo o efeito 3D. E se for para ser algo totalmente descartável, pra que usar o 3D para começo de conversa? Ah é, para ganhar mais dinheiro, que se dane a qualidade da apreciação artística. Obviamente, eu não sou o único a fazer essas reclamações. Milhares de pessoas já expressaram essas mesmas insatisfações com o 3D há muitos anos. Não à toa, a bilheteria dessas sessões no mundo inteiro só tem caído ao longo dos últimos anos. E quando a galinha deixa de botar os ovos de ouro, a indústria começa a deixar o bichinho de lado, porque parte de Hollywood já está renegando o 3D. Basta olhar o que disse um dos maiores executivos da indústria, o Jeffrey Katzenberg, que foi presidente da Disney e depois fundador da DreamWorks. Em um evento, ele admitiu publicamente que Hollywood desperdiçou uma grande chance com o 3D digital, graças a essa exploração barata do recurso só para ganhar mais dinheiro. Fora isso, teve a Disney, que chamou a atenção em julho do ano passado com a estreia de Viúva Negra. Porque pela primeira vez desde 2010, eles decidiram lançar um filme da Marvel sem uma versão 3D para salas IMAX dos Estados Unidos. E alguns meses depois, em setembro, a própria rede IMAX declarou que vai parar de exibir filmes 3D em suas salas americanas. Diz aí se isso não parece o começo do fim. E esse abandono gradual do 3D se estende para além das salas de cinema. Lembra das televisões 3D?
Pois é, durante uma época, essa era a nova moda das TVs, que prometiam levar essa experiência revolucionária para o conforto da nossa casa. Mas isso não colou de jeito nenhum. Então é como aponta o Newton Kleina em um vídeo sobre o assunto para o Tecmundo. Quando chegou 2017, todas as grandes fabricantes de televisores já tinham abandonado de vez o 3D. Então foram anos de declínio do 3D, uma queda que ficou ainda pior com a chegada da pandemia. Então será que agora o 3D vai morrer mais uma vez? Ou será que ele ainda pode ser salvo com a chegada de Avatar 2? Sim, a continuação que James Cameron está preparando há tantos anos está programada para finalmente estrear no próximo mês de dezembro. E se o primeiro filme foi responsável por uma nova era do 3D, quem garante que o segundo não vai revitalizar a tecnologia? Até porque, lá em 2017, foi feito todo um alarde com uma notícia que dizia que Avatar 2 seria lançado com uma nova projeção 3D que dispensaria o uso dos infames óculos. Segundo foi reportado em 2017 pelo Screen Rant, a produção de James Cameron fez uma parceria com uma empresa chamada Christie Digital, que estaria desenvolvendo uma tecnologia de projeção a laser que permite criar o efeito 3D diretamente na tela, liberando o público de usar os óculos. E a matéria sugeria que isso provavelmente aconteceria já com Avatar 2. Parece empolgante, né? Mas calma. Não é bem assim. Para começo de conversa, o próprio Screen Rant depois atualizou a matéria, admitindo que eles foram tendenciosos. O que a fonte deles dizia, na verdade, era que essa tecnologia estava sendo desenvolvida e que ela poderia aparecer em alguma das continuações de Avatar. Mas em nenhum momento a fonte deles afirmou que essa tecnologia já estaria pronta para Avatar 2. Só que a essa altura o estrago já estava feito, porque muitos outros portais repercutiram a matéria do Screen Rant, dando aquilo tudo como se fosse um anúncio quase oficial. Avatar 2 vai estrear com um 3D sem óculos. Aliás, até poucos meses atrás tinha alguns sites brasileiros postando essa história como se fosse algo novo e totalmente verdadeiro, sem fazer checagem da fonte, hein? O que só ajuda a perpetuar uma noção errada sobre o lançamento desse filme. A verdade é que não temos nenhum indício de que Avatar 2 vai chegar com esse novo 3D sem óculos. Pelo contrário, na semana passada nos Estados Unidos teve o evento CinemaCon e nele foi exibida pela primeira vez uma cena de Avatar 2. E adivinha o que foi distribuído para o público presente? Os bons e velhos óculos 3D. E francamente, não me surpreende que Avatar 2 não chegue com o 3D sem óculos. Porque 3D sem óculos é algo muito difícil de dar certo numa escala maior. Basta a gente olhar para os poucos aparelhos eletrônicos que implementaram o 3D sem óculos nos anos 2010, como alguns protótipos de TV e o console portátil da Nintendo, o 3DS. Com esses aparelhos, era possível ter o efeito 3D diretamente aplicado na tela, mas isso tem uma limitação. Para o efeito funcionar, você precisa estar diretamente de frente para a tela, posicionado no centro. Se você começar a olhar para a tela mais de lado, você perde o ângulo ideal e o efeito 3D desaparece, deixando a imagem toda estranha. Para o Nintendo 3DS isso não foi nenhum problema, já que ele foi feito para ser jogado por somente uma pessoa. Mas com uma TV, não é assim. Se você tem 4 pessoas num sofá vendo uma TV dessas, somente quem está no centro, dentro do ângulo correto, vai ver o efeito 3D. Para o resto da galera que está para os lados, isso se perde. E se isso já é um problema para TVs, que dirá para uma sala de cinema com dezenas de pessoas olhando para a tela pelos mais diversos ângulos? Para fazer o 3D sem óculos funcionar num cenário desses, você precisa de uma projeção que mantenha o efeito para todos os ângulos da sala. É algo muito difícil de se conseguir. E ao longo dos últimos anos não tivemos nenhuma notícia de algum desenvolvimento tecnológico que chegasse perto de alcançar um efeito desses nessa escala. Então não é à toa que estejamos perto da estreia de Avatar 2 sem ver ninguém fazendo alarde sobre projeção 3D sem óculos. O mais provável é que, se essa tecnologia conseguir ficar pronta, quem sabe ela chegue somente com Avatar 3, 4 ou 5. Levando tudo isso em consideração, eu não acho tão provável assim que Avatar 2 reverta a constante queda de popularidade e de rentabilidade dos filmes 3D. Ele não deve trazer algo de tão novo para essa tecnologia a ponto de mudar o quadro de forma significativa. E se o 3D continuar nessa vertiginosa queda, não seria uma surpresa se ele acabasse sumindo das salas de cinema nos próximos anos. Aí ele vai permanecer adormecido até o dia em que surja uma nova tecnologia que faça o 3D evoluir de verdade.
algo que faça o 3D voltar a ser empolgante. Quem sabe isso não acontece com Avatar 5 e o tão sonhado 3D sem óculos nas salas de cinema, não é? Assim, é possível que vejamos iniciar, mais uma vez, o eterno ciclo de vida e de morte do 3D. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês quiserem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos como recompensa para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Vocês conferem todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês podem me acompanhar também nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.